Fala galera, eu sou o professor Bruno de Azevedo e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, tá bom? Assim, eu creio que vocês aí que estão me assistindo, né, já ouviram, tá? Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta, tá? Você já foi perguntado ou conhece alguém, né, que tenha sido perguntado sobre as pesquisas eleitorais? Por exemplo, eu, Bruno, nunca fui, tá? E nem conheço alguém que tenha sido perguntado. E você, assim, pode se perguntar, cara, como essa pesquisa eleitoral, por exemplo, o ano passado, né, foi um ano aí que esse assunto estava muito na moda por causa das eleições, né? Cada 4 anos aí, quando a gente tem as eleições para presidente da República, né, essas pesquisas eleitorais, né, de intenção de voto, elas aparecem, né, e toda hora nos noticiários, você abre o Instagram, você abre o Facebook, tá lá, né, candidato A tem 55%, né, da intenção de votos. 55% das pessoas, né, a cada 100 pessoas, tá, 55 votariam no candidato A ou votam no candidato A, né? E 45% ou 45 de 100 votam no candidato B. E você se pergunta assim, o que isso tem a ver? Eu não fui perguntado. Os meus colegas, amigos próximos também não foram. Será que essa pergunta, né? Será que essa pesquisa, uma vez que eu, assim, uma boa parte dos meus colegas não foram perguntados, ela é válida? Ela é verídica? Tá? É aí que entra, pessoal, a estatística, tá bom? A estatística, ela é um ramo da matemática, mas ela tem, assim, por si só, um curso superior, né? Você que vai, por exemplo, se interessar por essa área, você vai ver que ela tem um curso superior que fala somente, né, desses assuntos, tá? Então, assim, as pesquisas eleitorais, tá? Os casos de Covid, a gente está saindo aí de uma pandemia, né? A biologia, né? A economia, todos esses assuntos, né? Os aplicativos de inteligência artificiais, os algoritmos da internet, tudo, né? A estatística ela está por trás de tudo isso, né? E dominar esse conceito, né? Às vezes fica meio assim, clichê, esse papo de falar que a matemática está em tudo. Mas é verdade, e a estatística mais ainda, né? Porque tudo que você faz é estatística. Por exemplo, um carro flex é mais vantajoso se você for viajar do Rio para São Paulo, abastecer com álcool ou com gasolina, né? E essa pesquisa que você faz é uma estatística, só que está tão enraizada, é tão comum, que a gente, pô, isso é estatística, né? A gente que está estudando aí, vocês estão no ensino médio, a gente se preocupa, por exemplo, e a gente fica muito naquele martelando que estatística é só medidas de tendência central. Como isso, Bruno? Por exemplo, médias aritméticas simples e ponderada, né? Mediana e moda. Pronto, é só isso. A gente decora isso e acabou. Não, só que a estatística, hoje a gente vai falar da introdução, a gente vai introduzir, ela é uma matéria muito assim mais complexa do que isso, tá? Então hoje, pessoal, eu dei essa introdução das pesquisas eleitorais para vocês verem que ela foge desse assunto apenas de média, mediana e moda. Cara, tudo que você faz é estatística. Quando você vai comprar um celular, por exemplo, você faz uma pesquisa, né, de lojas, onde você vai comprar. Hoje em dia, você não precisa mais ficar indo na loja A, na loja B, na loja C, na loja D e assim sucessivamente, né? Com a internet aí, você faz uma pesquisa rápida. Então, essa pesquisa é uma estatística, né? Você não gosta de perder dinheiro, assim como eu. Então, por exemplo, você vai comprar o teu celular onde você julgar ter um custo-benefício melhor, né? Um celular bom pagando um preço menor. Isso, tá bom? É estatística. Então, a gente vai falar assim, né, dos princípios da estatística, tá? Da identificação do fenômeno, tá? Fenômeno aqui, pessoal,
não é assim um trovão, um raio, não é nada disso, tá? Do planejamento, coleta de dados, organização dos dados, apresentação dos dados e análise dos resultados, tá bom? Então, olha só, para você dominar esse conteúdo, que é bem legal mesmo, tá? Vocês podem até pesquisar depois aí sobre o curso de estatística, que é bem interessante. Vocês têm que ter uma pequena ideia de conjuntos, tá bom? Então, conjunto e subconjunto vocês devem dominar. Então, por exemplo, conjunto dos países, né, que compõem a América Latina. Tem Brasil, Bolívia, Equador, né, Venezuela, Uruguai, Argentina, Paraguai. E aí eu tenho um conjunto, tenho uma população, né? E aí agora eu quero assim, conjunto dos países da América Latina, tá, que tem um PIB que ultrapassam 1 bilhão de reais. Brasil eu sei que tá, os outros países eu não me recordo. Só que olha só, você tem um subconjunto. Subconjunto está dentro de um conjunto. Então você deve ter isso em mente, tá? Para a gente trabalhar com estatística. E a estatística, pessoal, ela é dividida aqui em 2 ramos, tá bom? A descritiva, então olha só, vou explicar com calma para vocês. O censo do IBGE. O IBGE quer saber, tá? Quantos aposentados há na cidade do Rio de Janeiro? Há na cidade do Rio de Janeiro. Então, não no estado, na cidade. Então, membros, agentes do IBGE vão de porta em porta fazer essa pesquisa, né? Bate aqui no prédio tal, apartamento tal, né? E perguntam, olha, há aposentados nessa residência? Sim, quantos? 2. Ok, muito obrigado. E vai de casa em casa, tá? Isso, pessoal, é uma estatística descritiva, porque os agentes conseguem passar de casa em casa, né, para coletar essa informação, né? Então, assim, eu estimo aí que na cidade do Rio de Janeiro há uma população, tá? Sei lá, 90 mil aposentados. Isso é uma hipótese, tá bom? Então, estatística descritiva. Agora, no caso das pesquisas eleitorais, é inviável, pessoal. A população do Brasil é de cerca aí de 215 a 220, aproximadamente, aí, milhões de pessoas. Cara, é inviável, é impossível, tá? Fazer essa pesquisa. Não. Assim, não dá para ouvir todos os habitantes, né, que têm idade ali de entre 18 e 65 anos para votar. Não dá. Então, eu tenho a população do Brasil, eu tiro uma amostra. A amostra é um subconjunto da população, né? Só que a gente vai se preocupar em falar da estatística descritiva, tá? A inferencial é quando eu tenho uma população geral, no caso a população brasileira, 5 estados, né? Região Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Eu vou tirar apenas uma amostra, né? Então, assim, poxa, você vê lá que o IBOPE, quando vai fazer a pesquisa para presidente da República, ele não pesquisa, ele não pergunta a toda a população, porque não dá, é muita gente, impossível. Então, ele pega uma amostra, que é um subconjunto da população, eu vou pegar aí 1.200 pessoas, né? E vou fazer com que essas representem toda a população. Estatística inferencial, tá? Quando eu bato de porta em porta, estatística descritiva. Quando eu pego uma amostra da população, mas eu vou falar isso na próxima aula, estatística, né, inferencial. Então, a gente vai se preocupar com isso daqui, estatística descritiva, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aí. Olha só, o empresário, ele quer abrir, tá, uma empresa, um comércio de vendas em determinado bairro do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, se atentem a isso daqui, os princípios da estatística, identificação do fenômeno, tá?
Então, assim, eu quero abrir uma academia, tá? No bairro de Jacarepaguá. Então, por exemplo, eu identifico o fenômeno, quero abrir uma academia, perdão. Então, antes de abrir essa academia, eu vou fazer uma pesquisa. Hoje, com o computador, fica tudo mais fácil, mas antigamente era mais ou menos de boca em boca. Então, cara, assim, para eu saber se naquele espaço onde eu, empresário, empreendedor, vou abrir uma academia, quero saber se vale a pena, né? Se as pessoas gostam, se as pessoas curtem esse tipo de atividade. Então, eu não vou perder dinheiro, né? Ninguém gosta. Eu não vou abrir uma academia, por exemplo, num bairro onde ninguém gosta desse tipo de lazer, desse tipo de atividade, né? Porque ninguém vai se matricular. Então, por exemplo, antes de abrir essa academia, né, eu faço uma pesquisa se as pessoas ali estão satisfeitas com o seu corpo, com o seu estilo de vida, né, se estão satisfeitas, caso tenha academia, com as academias que existem, né, naquele local. O que as pessoas acham importante, quais tipos de exercício as pessoas julgam importante fazer, né? Então, beleza. Eu fiz, né, coletei esses dados, né, agora eu vou analisá-los, tá? Para depois ver se é vantajoso ou não abrir essa academia. Então, recolhi os dados, agora eu vou fazer a análise, tá? Poxa, cara, a gente fez a análise aqui, a população está querendo uma academia, né? As pessoas estão querendo mudar o estilo de vida, que está meio sedentário, as pessoas estão se preocupando com o corpo, né? Se preocupam com a questão da saúde, as pessoas não estão satisfeitas com uma academia que tem lá, academia, o tratamento é ruim, muito cheia, aparelhos deteriorados. É válido, tá, a gente abrir uma academia nesse local. Então, olha só, antes de sair abrindo qualquer empreendimento, é feita uma pesquisa, né, para ver se você gosta ou não do que vai ser aberto. Então, assim, por exemplo, nesse caso da academia, foi válido. Então, uma academia será aberta ali, né? Então, eu vou atacar, pessoal, os pontos fracos que eu observei na pesquisa. Poxa, vou colocar equipamentos novos, né? Uma academia maior, assim, com alguns professores. Eu vou dar uma melhorada para trazer aquele público que estava reclamando para a minha academia. Obviamente, eu vou obter lucro, porque essa é a função, a ideia do empresário. Obviamente, ele presta um serviço visando lucro, não há nada de errado nisso. Então, assim, eu usei um dado, eu usei a estatística ao meu favor. E se vocês pararem para pensar, pararem para analisar, tudo gira em torno disso, né? Por exemplo, vocês que estão me assistindo, todos vocês têm Instagram. Então, antes de fazer, por exemplo, uma postagem, não estou dizendo que vocês façam isso, mas muita gente, principalmente quem vive disso, influência e tudo mais, usa isso. Antes de fazer uma postagem, ele faz uma análise, né, do que ele vai postar, qual horário ele vai postar, o que ele deve escrever. Observem que toda essa estratégia é uma estatística. E se vocês mergulharem lá no Instagram, vocês vão ver que o próprio Instagram, na parte das métricas, ele usa da estatística. Tem gráficos lá, ó. Tem dia que o número de curtidas, por exemplo, de fotos no final de semana é maior do que entre segunda e terça. Quarta e quinta começa a melhorar. De sexta a domingo é o ápice. Então, cara, para quem vive disso, ele não vai postar nada entre segunda e terça, porque o rendimento, assim, é baixo, né? Ele vai deixar para postar, então, de sexta a domingo. Então, essa estratégia, puro dado estatístico. Então, a estatística, ela se preocupa disso, né? Obter a melhor vantagem. Pô, Bruno, mas é certo isso acontecer? Não, porque a estatística é uma amostragem. Não significa que amanhã, porque a previsão do tempo lá no jornal diz que vai chover, há uma possibilidade, uma previsão
de chuva. Então, sair com guarda-chuva de casa amanhã, não choveu. Caraca, ficou puto, é uma mentira daquela jornalista. Não, porque é uma previsão, é uma amostragem. Aquilo pode acontecer ou não pode acontecer. Imaginem se eu tenho um dado cúbico, né, de 6 faces. Pode sair o número, a face voltada para cima, o 1, pode sair o 2, pode sair o 3, pode sair o 4, pode sair o 5, pode sair o 6. Se eu falo para você que está me assistindo, vai sair o 6, se o dado for honesto, né, jogo ele para o alto, saiu o 6, eu não sou mágico, porque eu tinha essa possibilidade, essa probabilidade. Mas pode sair qualquer uma dessas faces. Então, a estatística ela serve para te ajudar, porque ela faz uma amostragem, né? No caso da academia que eu dei, por exemplo, não significa que após a pesquisa que você fez, julgou, né, após a análise dos dados, abrir essa academia em tal local, não significa que você vai obter sucesso, né? Porque aquela academia, aquela pesquisa, ela só te dá um norte do que deve ser feito, tá bom? É só uma amostragem. Então, pessoal, os princípios, né, da estatística são esses. Você identifica um fenômeno, vale a pena abrir uma academia, né? Você faz um planejamento, vou no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, perguntar isso, aquilo, 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 tá? Você coleta os dados. O que as pessoas falaram para você? Você organiza esses dados, tá? Você faz uma apresentação, em seguida você faz uma análise. É óbvio que no ensino médio isso daqui é muito simplificado. Como eu falei, há um curso superior de estatística somente para vocês, que dura aí em média 4 anos, para vocês aprenderem a fazer essas coisas. Por exemplo, eu não posso falar aqui de maneira aprofundada, porque já foge do escopo do nosso curso, sobre a estatística inferencial, né? É algo mais complexo. Para quem se interessar, para quem gostar, você pode pesquisar e pode fazer esse curso, né? Eu quero aprofundar, eu quero usar algo que vocês consigam assim, fazer uma analogia com o que acontece na vida real de vocês. Por isso que eu estou dando um exemplo, porque é somente uma introdução, né? Antes de a gente partir para as medidas de tendência central, né? Para variância, todas essas coisas. Então, assim, nesse início é basicamente isso. No caso da medicina, por exemplo, a pandemia de Covid aí, né? A gente vê aqueles gráficos na televisão, vamos achatar a curva, tudo aquilo, né? Mas aí já é uma programação, já são pessoas que têm um curso superior, né, de estatística, é feito baseado nisso daqui, beleza? Você vai fazer uma vacina, um antídoto, você quer saber, você faz testagens para saber se aquilo ali vai ser eficaz ou não. Então, o governo, quando vai dividir aí, né, repartir um dinheiro público, ele faz pesquisas para saber quantas famílias, né, precisam. Não é que eu tenho certeza, eu coleto dados, né, aí eu separo esses dados, faço uma análise. Por exemplo, na região Nordeste, o número de famílias carentes é maior do que o número de famílias carentes no Sudeste. Então, assim, por exemplo, eu vou direcionar, tá bom, esse recurso para o Nordeste, porque as pessoas precisam mais, né? Então, assim, a cidade, sei lá, o estado do Maranhão, por exemplo, precisa, né? O IDH deles, o índice de desenvolvimento humano, é menor do que a cidade, o estado de São Paulo. Então, tenho 100% de verbas, 30 aqui são um exemplo, 70 lá. Eu ataco o problema de modo mais eficaz. E o que permite isso, né, é a estatística. Então, a introdução da estatística, pessoal, ela se resume, né, a isso. Você identifica um fenômeno, faz um planejamento, né, coleta os dados, organiza esses dados, tá? Apresenta os dados e faz uma análise dos resultados.
Então, quando você faz tudo isso, aí eu dei o exemplo da parte da saúde, na parte da economia, da biologia, em diversas outras áreas, você consegue ter um custo-benefício, né? Um sucesso gastando pouca energia. É o caso das pesquisas eleitorais, como eu introduzi essa aula. Não significa que, porque a pesquisa, isso se for aí de modo imparcial, não significa porque a pesquisa do órgão tal falou que o candidato A vai ganhar, que quando chegar no dia da eleição ele vai ganhar, tá bom? A gente já teve casos aí que as pesquisas apontaram o candidato A, tá? E após a apuração dos votos, o vencedor foi o candidato B. Como eu estou falando, a estatística não é 100%, né, certa. Ela faz uma amostragem, uma modelagem. Quando as pessoas foram perguntadas sobre quem ia votar, aí, ó, identifiquei o fenômeno, eu fiz planejamento, coletei os dados, organização dos dados, apresentação dos dados. Quando cheguei aqui na análise, né, o candidato A saiu na frente, obteve vantagem. Não significa que ele vai ganhar. Isso é só, né, o que a população está querendo dizer. É óbvio que as populações do Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, se eu for no Sudeste, o candidato A vai ganhar. Se eu for no Nordeste, já é diferente. No Norte, no Sul. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer essas pesquisas. Não posso pesquisar somente eleitores do norte do país, tá? E falar que essa pesquisa representa a intenção de votos de todo o Brasil. Não, porque as regiões são muito diferentes, beleza? Então, a gente tem que ter muito cuidado para poder divulgar, né, essa pesquisa. Então, pessoal, é basicamente isso, né? A introdução é para que vocês fiquem por dentro, se interessem, porque vale a pena, né? Há diversas possibilidades de trabalho após o curso. É importante você entender, né, para não ficar aí um cara ignorante. Ah, não confio aqui nessa pesquisa. Pô, o cara falou que ia chover e não choveu. Eu falei que jogos esportivos, por exemplo, as apostas, eu vou fazer apostei no A e o B ganhou, aquele cara me enganou, ou mesmo os algoritmos do Instagram, que parece que eles sabem, estão te vigiando, né? Os aplicativos de inteligência artificial, isso é pura estatística, tá? Assim, tem que ter cuidado, porque a gente acha que, tipo assim, o aplicativo ChatGPT, por exemplo, o cara é um fenômeno, sabe tudo. Depende, tá? Porque ele usa informações que que eu, né, que nós damos para poder acertar. Então, por exemplo, pô, você... uma pesquisa, você gosta de sorvete? Gosto. Chocolate ou de morango? Morango. Com calda ou sem calda? Com calda. Casquinha ou não? Então, quando eu coleto esses dados, seu e meu, fica mais fácil para eu acertar aquilo que você quer. Então, por exemplo, você gosta de rock? Gosta. Gosta de alguma banda? Tem alguma banda preferida? Tenho. Você gosta de ir a shows? Gosto. Então, o organizador do Rock in Rio, por exemplo, ele com esses dados na mão de uma amostra, né, de uma população, tem uma população de pessoas que gostam de rock, tá? Tem uma amostra agora. O cara gosta de rock, gosta da banda tal, gosta de ir ao show, gosta de espaço, gosta de beber tal cerveja, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Então, por exemplo, eu tenho 7 informações, fica mais fácil para eu fazer o Rock in Rio, né? Fechar um acordo com a marca de bebida tal, trazer a banda tal. Então, observem que fica mais fácil, né, de eu cair no gosto, de eu acertar o gosto das pessoas. Tá? Então, o que é isso? Pô, isso é estatística? Sim, isso é estatística. Né? Então, no Rock in Rio, cara, eu não vou levar um cara que a galera não quer.
Por quê? Se eu levar, muita gente vai chegar depois desse cara ou não vai, simplesmente porque não gosta. Então, eu quero acertar, né, na tomada de decisão, né? Quero ter êxito. E eu uso a estatística. O cara, quando vai fazer o Big Brother, ele faz uma pesquisa antes. As pessoas, vale a pena assistir? Quais pessoas vocês gostariam de ver no Big Brother? Uma pessoa polêmica, uma pessoa mais quietinha, uma pessoa assim, uma pessoa assada. Ele vai fazendo, né, essas pesquisas, ele vai coletando essas informações, depois ele só faz a análise. Ah, cara, a gente tem que convidar uma pessoa polêmica, uma pessoa que fuma, uma pessoa nova, uma pessoa mais idosa, uma pessoa problemática. Tudo isso para poder chamar essas pessoas, colocam na casa. Ah, as pessoas que participaram da pesquisa, é isso mesmo, então eu vou ver. Então prende a atenção. Então tudo aquilo, uma novela, uma nova empresa, uma nova escola, uma roupa, tudo isso é baseado em estatística. Então é por isso que é importante, né, você aprender, porque faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Só que está tão enraizado que a gente não percebe, né? Mas eu mostrei para vocês que sem estatística a gente é difícil, né? A gente poder viver e acertar nas nossas escolhas. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.